que tal uma comédia romântica misturada com terror e humor negro? Bem, a essa altura do campeonato você com certeza já ouviu falar do filme chamado Obsessão, que está sendo, né, bem comentado, e não é à toa, já vou antecipar que não é à toa. Simplesmente o Christopher Nolan deu um aval, né, para esse filme. Realmente ele endossou esse filme. Não posso nem repetir aqui quais foram as palavras dele, senão, né, de repente corre o risco, né, do vídeo ser banido. Mas enfim, corram atrás das palavras literais deles que vocês vão gostar. Esse filme, baixo orçamento, né, resumindo muito a história, baixo orçamento, fez milhões na bilheteria e já ultrapassou o que detinha, né, o filme de terror que detinha o recorde até então, que era O Exorcista. Eu vou comentar sobre essa questão já, mas enfim, é só para você já ter mais ou menos uma noção, né, do que a gente vai tratar aqui, né. Então, bem-vindos ao Revival Flix, onde a gente tenta achar filmes antigos, clássicos, e tenta rever, né, com outro olhar e talvez até valorizar, né, conforme o nosso entendimento hoje de como assistir, né, mídia e tal. Certamente nossa cultura visual mudou, né, durante esses anos, então pode ser que a gente reinterprete alguns filmes de forma diferente. Mas sem dúvida esse canal aqui não é limitado só para filmes antigos e clássicos, como esse aqui. Mas eu também gosto de filmes esquisitos, como é esse aqui. Então pode ser que eu, né, assista alguma coisa novo e de repente nem é tão esquisito assim, mas enfim, só para deixar ciente que não é limitado a filmes antigos. Vamos começar primeiramente pelas informações básicas. Esse filme, assim, no IMDb, ele tá como lançamento em 2025. Parece que realmente ele foi oficialmente lançado em 2025, só que parece que ele foi vendido para uma produtora e a produtora lançou nos cinemas, né, devido a realmente o grau de sucesso, né, que esse filme teve. No IMDb, tá com nesse momento, né, que ele varia um pouco, está com uma avaliação do público de 7.9, que é extremamente alta, específica, né? Assim, eu até confesso que os filmes de terror não tendem a ter uma avaliação tão alta assim, né? Então, especificamente na categoria de terror, é bem alto. Mas enfim, orçamento R$750 mil, mil dólares, e até o momento um retorno de 450 milhões. Então, a gente vai debater ainda a questão do retorno, né? Assim, ele na categoria de terror, ele já é oficialmente o que deu mais bilheteria, né? Ou que deu mais retorno financeiro, né? Alguma coisa nessa linha. Mas eu vou expandir um pouco mais, que tem alguns poréns nessa história, tá? Porém, agora sem nenhum porém, em termos de filme de maior lucratividade, e eu acredito que seja em qualquer categoria, esse daqui já bateu o recorde. Realmente é muito impressionante. Então vamos lá. Em relação à história da maior bilheteria de todos os tempos, né, na categoria de terror, tem se falado, né, que bateu O Exorcista. É verdade em termos absolutos. Porém, os registros que tem, né, do Exorcista, OBS, né, abre parênteses, eu já vi o Exorcista e vi relativamente perto, né, da época que foi lançado. Foi mais ou menos, eu assisti, né, acho que no início ou meio dos anos 80, então eu era bem moleque, acho que eu não tinha nem passado os 10 anos, e realmente deu um cagaço do caramba. É um filme espetacular. Eu tive que pesquisar um pouco também, né, sobre o Exorcista, né, que ficou durante um bom tempo sendo um dos meus filmes favoritos de terror, e eu sempre gostei, né, da categoria de terror. E ele ficou ele também, na verdade, eu descobri, né, que ele foi banido no Reino Unido, mas também não é exatamente essa história. Ele foi banido, parece que em algumas cidades, alguns distritos, né, do Reino Unido, não foi exatamente na região toda, né? Mas enfim, durante toda a sua existência, né,
o Exorcista tinha sido o filme de maior retorno financeiro, né, na categoria de terror. E, curiosamente, ele também foi indicado, acredito, realmente tem que dar uma checagem, né, fazer uma checagem sobre isso. Ele também foi um dos primeiros, ou se não foi o primeiro filme de terror também, a concorrer a alguma categoria no Oscar, né? Talvez alguma coisa técnica, né? Não sei se efeitos especiais ou alguma coisa, né, de efeitos sonoros. Acho que bem provável até de efeitos sonoros. Se bobear, até ganhou alguma coisa assim. Mas enfim. E aí eu fui dar uma olhada mais a fundo, né, nessa questão da bilheteria, né, e do retorno financeiro. Então, realmente era o Exorcista com 420 milhões e tal, né? Porém, era não era no valor da moeda de hoje, né? Então, quer dizer, né, tem que levar isso em consideração, inflação, etc e tal. E aí eu fiz uma pequena conta aqui pelo GPT, né, pela IA, e aí deu mais ou menos, né, se fosse converter, né, esses valores, só que esses valores não é tão fácil assim de converter, porque seria fácil de converter se fosse só bilheteria, mas não foi. Teve também, né, vídeo, não sei o que, contabilizou tudo isso, então espaçou-se, né, muito tempo, né, com diversos momentos. Mas enfim, vamos supor que fosse só bilheteria, 420 e poucos milhões, lá em 78, sei lá quando foi feito o filme. Na moeda de hoje daria entre 2,8 e 3,2 bilhões de bilheteria. Cara, é muito impressionante para qualquer filme, hein? Agora, levando-se em consideração um filme de terror, é mais impressionante ainda. Exorcista, realmente, para quem gosta de terror, é um filme que é dever assistir. Dever, é seu dever. Bom, mas vamos continuar. Em relação a produção desse filme, né? Então vamos lá. Diretor e escritor. Quem conhece meu canal já sabe que eu mega valorizo, né, profissionais que participam em mais de uma posição, né, dentro do filme que está sendo feito. Eu acho que dá uma solidez, né, mais significante e é uma fidelidade, né, no resultado final da obra. Curry Barker, claro, eu não conheço e praticamente ninguém conhecia, exceto de repente, né, a galera que é muito ligada à internet nos Estados Unidos. Eu realmente não conhecia, eu sou até relativamente ligado um pouco, né, no mundo, né, da internet, influências e tal, isso aqui dos Estados Unidos, mas confesso que não é tão extenso assim. Mas enfim, ele veio desse mundo e eu realmente não tinha nenhuma familiaridade com o que ele tinha feito antes, certo? Beleza. E aí eu fui ver, né, a filmografia dele. A filmografia dele é um pouco curta, porém tem algumas coisas interessantes. Tem, por exemplo, filmes já que ele já fez para a internet, assim, longa-metragem, né? E que tem a avaliação até relativamente alta, né? Então, quer dizer, tem Milk and Cereal, né, que está com 6,6 em 2004. Eu vou assistir esse filme. Aí eu peguei também, na verdade não peguei, na hora que eu estava pesquisando, citou, né, esse filme aqui que não é dele, mas que também é nessa mesma situação do tipo, né, veio do mundo da internet, tal, não sei o que, e fez uma produção com um alto grau de rentabilidade, né, ou melhor, baixo orçamento e alto grau de rentabilidade. E aí citaram Backrooms e eu achei a sinopse muito, muito boa e vou assistir com certeza. Não tenho dúvida que isso aqui vai render um vídeo aqui para revisão. Enfim, 10 milhões de custo, né, para fazer o filme, de produção, 390 de retorno. Vamos dizer assim, o raio, né, ou a proporção, aliás. A proporção é menor do que esse que a gente vai revisar hoje, porém é bem impressionante, é muito impressionante. Mas vamos continuar. Atores. Michael Johnston fez um monte de séries de TV, até relativamente extensa a lista dele, e algumas vozes, né? Ele prestou, né, tipo assim, serviço de dublagem e tal. Achei curioso isso. E aí a gente tem a Indy Navarrete. Talvez seja assim, ou na verdade deve ser talvez origem mexicana, então Navarrete, talvez, não sei, realmente não sei. Se bem que tem 2 T's, talvez seja até alguma coisa europeia, mas enfim.
Para mim foi o destaque do filme. É a dupla, né, que faz com o principal, que é o Michael Johnston. E ela tinha um monte de curtas, né? Tinha um monte de curtas e tal, relativamente até bem avaliados, né? Aliás, não os curtas, né? Mas ela também participou de algumas séries, né, de TV. Entre as séries de TV, uma que está sendo muito bem avaliada e provavelmente a maior que ela participou é Superman e Lois, né? Que rodou entre 2021 e 2024, 7.8 como avaliação. Achei bem curioso. Enfim, na minha opinião ela foi destaque e foi surpreendente também. Por quê? Porque no início, né, da história, ela não parecia ser tão dinâmica assim, entendeu? E depois, quando a história, né, começou a se transformar, realmente ela é muito talentosa, muito talentosa. Mas vamos continuar. Aí temos o Cooper Tomlinson. Parece que esse é a dupla do diretor, né? De repente a dupla até que já veio da internet e tal. Então ele tá no Milk and Cereal. Acho que ele de repente ele não sei se ele só atuou ou se ele atuou e também fez parte realmente da produção. Fez um bando de, né, séries de TV. E a lista é relativamente extensa também. Então, quer dizer, esse pessoal aí não é bobo, né? Aí tem a Megan Lawless. Eu não vou falar muito sobre ela, assim, pra mim ela foi bem, né, no filme. Eu não vou falar assim tão extensamente sobre ela, só pra gente poupar um pouquinho de tempo, mas marca boa presença, né, no filme, boa presença em tela também. Hayley Fitzgerald. Essa aqui me chamou muito a atenção. A parte dela é curta, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte dela. É bem curta, mas eu achei o personagem, né, ao qual ela foi atribuída realmente muito legal e diferente. E ela em si eu achei que encaixou bem com esse personagem, né? Então achei muito legal e ela, assim, parece que ela tem experiência com coreografia, né? Acho que ela é dançarina, coreógrafa e tal, não sei o quê. Achei legal essa diversidade em termos de habilidade, né? Achei bem bacana, tipo, arriscarem uma situação dessa. E depois temos Andy Richter, que na verdade não me chamou muita atenção no filme, porém ele parece ser um dos mais experientes, né, em termos de atores, né, que participaram do filme. E assim, realmente eu não... O rosto dele é familiar, mas eu realmente não lembrava, assim, da onde que eu tinha visto, etc. E parece que ele fazia dupla, né, com o Conan O'Brien. Enfim, esse aí é mais ou menos as coisas que eu destaquei aqui de importância, né, sobre a produção, mas agora vamos falar sobre o filme em si. Bom, vamos lá. Eu tava com a expectativa muito alta com esse filme, e fico feliz em falar que, na verdade, superou as minhas expectativas. Superou as minhas expectativas. Coloco entre os 5 melhores filmes que eu já vi esse ano, tá? Realmente é muito surpreendente. E assim, é uma história relativamente simples, tá? É realmente uma história relativamente simples, assim. E outra coisa que eu posso destacar é o seguinte, os filmes, né? Os filmes bem-sucedidos de terror, normalmente tem, tipo... Pode ter uma produção muito boa, né? Nesse caso aqui teve, não é porque, né, foi de baixo orçamento que a produção não foi boa. A produção foi ótima, na verdade. Mas outra coisa também que é essencial num bom filme de terror é a edição, né? Porque a edição é o todo o timing, né? De como deixar a audiência, né, um pouco apreensiva ou um pouco nervosa, ou um pouco relaxada para dar um susto, coisa nesse sentido. Mas enfim, então a edição para mim me chamou muita atenção, mas não é porque tem uma edição super diferente, o caramba 4 não sei o que, não é exatamente isso. Tá bom, então é edição mais direção e bom, vou colocar esse conjunto de coisas, edição e direção. Por quê? Porque esse filme, claro, escrita, porque esse filme ele é, recapitulando,
o pessoal, né, o Curry Barker, né, veio da internet, então você imagina assim, ele então vem com uma linguagem moderna, né, do audiovisual, etc e tal, mais ou menos, veio muita coisa moderna com esse filme, porém, o que eu achei mais, de repente até mais, o que deixou esse filme mais sólido, inclusive, eu acho que ele fez uma boa mistura com com elementos fundamentais, né, do cinema tradicional com uma linguagem moderna, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, tá? Sem dar spoiler. Outra coisa. Para quem não conhece, também é uma coisa recente que eu tô fazendo. Eu normalmente não dou spoiler, né, nas minhas revisões. Beleza, só que eu recebi alguns, né, comentários falando, é difícil realmente falar sobre um filme sem dar spoiler e tal, não sei o quê, por que você não tenta, né, fazer alguma coisa separada, tipo um outro vídeo, né, com spoiler, mas assim, outro vídeo realmente ia ficar complicado. Então o que eu tô fazendo? Eu tô experimentando, mas eu acho que eu vou ficar com esse formato. Eu tenho uma pequena sessão no final do vídeo, com spoiler, né? Mas é bem, bem curto e é lá pro final e eu aviso todo mundo caso queira, né, sair do vídeo, que realmente eu detesto spoiler. Mas enfim, continuando. Então o que acontece? Ele veio, né, dessa linguagem moderna, etc e tal. Aí ele utilizou, né, esses fundamentos do cinema clássico, né? Então eu acho que ele fez um bom equilíbrio, né, dessas duas questões. Por quê? Porque também tem o seguinte, por exemplo, né, eu ia comentar justamente sobre o exemplo concreto. O filme, ele assim, demora a acontecer coisa, não é demorado o filme. O ritmo do filme é, na minha opinião, perfeito. Mas ele leva, por exemplo, uns 20 minutos para apresentar os personagens, que não tem tantos núcleos assim e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, ele entra realmente, né, na característica de cada um, etc, blá, 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 né? Tem alguns pequenos detalhes ali que ele mais ou menos alinha expectativa com o público, né? E a partir, né, do minuto 20, mais ou menos, as coisas começam a acontecer, né? As esquisitices começam a acontecer. E começam a acontecer numa forma gradativa, não é aquela coisa, né, loucura total e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza. Então, só por aí você já entra no clima do filme, entendeu? E aí, ao mesmo tempo que ele tá fazendo, né, tendo a paciência, né, toda essa paciência de fazer o cinema tradicional, no meio desse cinema tradicional, ele está fazendo o seguinte, ele está colocando, tipo, os diálogos, né? Os diálogos são muito modernos, né? Não só em termos do que eles falam, mas como eles falam. Do tipo, um atropelando o outro, não sei o que, blá, 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 blá. Cara, realmente dá um nível de realismo muito, muito legal. E um nível também de modernidade muito legal. Gostei muito dessa mistura. Mas, continuando. E aí o que acontece? Aí entra, né, na parte realmente que as coisas esquisitas começam a acontecer, etc. E assim, eu brinquei lá no início, né, que é um filme de comédia romântica, etc e tal. Assim, pode ser encarado como comédia romântica, mas obviamente não é um filme de comédia romântica, né? É um filme de terror, majoritariamente, quer dizer, não, talvez majoritariamente seria humor negro. Por que eu vou defender isso? Porque é o seguinte, é humor negro, tipo assim, a comédia romântica logo no início, depois vira humor negro muito intenso durante a maior parte do filme, e chegando pro final, aí vira um terror, aqueles realmente que são cruéis, né? E aí realmente você fica... você fica muito surpreso em alguns momentos. Em outros momentos você ri bastante. Eu ri diversas vezes com vontade, e algumas vezes as cenas eram tão desconfortáveis, né, que você até se sentia culpado em rir, mesmo, né, assistindo o filme sozinho. Eu assisti esse daqui sozinho. Esse é um filme que eu realmente lamento não ter assistido no cinema. Teria sido muito legal, porque são cenas que você ri, quer dizer, eu pelo menos ri, né? Mas eu não tenho certeza se todo mundo iria rir, entendeu? E foram cenas que eu ri forte, entendeu? Então eu teria muita curiosidade para ver esse filme numa sala lotada e ver quais momentos eu ia rir sozinho ou se todo mundo ia rir junto, né? Ou até em momentos que eu não ia rir nada e as pessoas iam achar uma graça de alguma coisa. Mas enfim,
Esse aqui eu perdi. Eu deveria ter ido no cinema. Então, voltando, a história é realmente uma história simples. Tem a parte da... Isso aqui é uma questão aqui que eu vou contar aqui, né, sem spoiler, depois eu vou contar novamente com spoiler. O que acontece? Aquela atriz que eu comentei no início, que é a Hayley Fitzgerald, né, que é a dançarina, etc e tal, blá blá blá. Ela participa, né, de uma parte... eu não posso falar muita coisa aqui do filme, mas enfim, ela participa da loja principal ali, né, do filme. Eu acho que todo mundo que já, né, tá mais ou menos interessado sobre esse filme já sabe mais ou menos a sinopse, pelo menos, né? Mas enfim. E aí, o que eu achei interessante? Eu achei interessante o seguinte, que normalmente, né, nesses filmes que tem essas coisas que transformam, ou, né, não posso falar muita coisa, vou falar no spoiler, são pessoas místicas que estão ali, não sei o que, blá blá blá, né? No caso dela não era. No caso dela era uma pessoa comum, assim, só que uma pessoa completamente descolada e tal, e foi falando a real das coisas, né? E aí eu achei bem marcante o personagem dela, né? Eu achei mais marcante o personagem em si que foi construído do que a própria atriz, mas a atriz eu achei que casou bem com esse personagem. Né? E claro, né, o destaque para mim realmente foi a Indy Navarrete, né, que ela realmente, na hora que o filme começa a se transformar, né, no que a gente realmente espera, ela realmente mostra a sua dinâmica em atuação, né, não só, né, em termos até, né, de tipo a versatilidade, né, do que ela pode fazer, né, em termos assim, né, uma comédiazinha romântica, não sei o que, ser mais ou menos engraçada, não sei o que, ser mais ou menos explosiva, não sei, entendeu? Então, quer dizer, ela mostrou muitas facetas ali, que realmente não esperava. E aí, realmente o conjunto da obra é muito satisfatório, é muito satisfatório. Eu dei, no IMDb, eu dei nota 9 para esse filme, com certeza vão começar a me recomendar com muita coisa, mais ou menos em linha com isso, tô até ansioso para ver. Basicamente isso. Então, para quem que eu sugiro, né, esse filme, se você gosta de filmes de terror, com certeza veja. Se você gosta de filmes esquisitos, com certeza veja, né? Agora, se você... Comédia romântica, desculpa. Comédia negra, né? Acho que é isso mesmo. Comédia negra, com certeza veja. Esse daqui realmente é muito bom e é um dos meus gêneros favoritos. Agora, se você não gosta de nenhum desses 3 itens, realmente esse filme não é para você. Tem algumas pessoas lá no trabalho que estão se arriscando, mesmo não gostando, estão se arriscando por causa do hype todo, etc e tal, blá blá blá. Né, a colega lá do trabalho já viu e ela realmente não gosta muito de filmes de terror e realmente adorou. Tem 2 ou 3 cenas que são muito marcantes no filme, que tem uma cena que está inclusive na Wikipédia, né, para você ver o tamanho do estardalhaço que está fazendo. Mas enfim, tem 2 ou 3 cenas assim que são realmente muito marcantes e na hora, né, que a gente estava comentando lá pelo aplicativo lá da empresa e tal, não sei o que, até comentou sobre essa cena específica que na hora que eu vi essa cena me chamou muito a atenção. Bem feito, muito bem feito esse filme, muito bem pensado, muito bem dirigido, muito bem escrito. Espero, né, que os filmes que eles fizeram antes vão ser mais ou menos no nível, e estou muito ansioso para ver os próximos filmes. E é isso aí, vamos para a área de spoiler. Bom, área de spoiler, quem não gostar, por favor, saia do vídeo. E aí vamos começar. Bom, vou começar logo pela parte que mais, assim, esse aqui na verdade é até um aviso, né? Caso você não tenha visto o filme e você vai assistir, tem uma parte inicial que eu vou comentar sobre isso, porque realmente já vi muita gente sofrer quando vê, né, animais morrendo, né, em filme. Então, o que acontece? O filme começa todo fofinho e tal, não sei o que, e de repente, bum,
o gato, né, do cara, assim, não foi à toa que o gato morreu, ele depois usa isso para, né, determinadas coisas, etc e tal, ou o gato é usado, né, a história do gato ter morrido é usada durante a história, né, para outras determinadas partes da trama, mas enfim, aí né, mas não é nenhuma morte também, né, espetacular, é tipo, o gato chegou em casa e o gato estava morto, pum. Mas o que eu achei interessante foi que, assim, o filme começa todo fofinho, aí depois tem esse gato morto, ok. Eu acredito que tenha sido, assim, pra só de início alinhar expectativas sobre o filme, entendeu? Então, se você realmente, isso é até um aviso, né, que realmente eu sei que pessoas sofrem com isso, se você sofre, né, com um filme que realmente mostra animais mortos, bom, já fica o aviso, né? Eu ainda mesmo assim veria, porque não, né, realmente parece um boneco do gato, mas enfim, já fica esse aviso. E aí o que acontece? Beleza, tem essa cena e tal, não sei o quê. E aí eu vou comentar, né, especificamente sobre a cena da mulher da loja, que agora eu vou falar o nome da personagem, não vou falar o nome em português, porque o nome em português significa uma outra coisa completamente diferente. Bom, o nome em inglês é Viola, é o nome da personagem, que é a Hayley Fitzgerald, né? E aí Viola, né, todo mundo vai entender que é um jogador de futebol, então realmente vamos ficar com Viola, ou Viola talvez. Mas o que eu gostei desse personagem? Foi o seguinte, ela é tipo a atendente, né, da loja onde ele vai e compra o tal do negócio. Tá, recapitulando a história, como eu comentei antes, né, uma história simples, você leu a sinopse já vai ver, né, é um rapaz que é apaixonado por uma mulher, e aí ele, né, não tem certeza se a mulher gosta dele, aí ele vai nessa loja de coisas místicas, né, compra um bagulho lá e tal, e aí teoricamente, né, faz o seu desejo acontecer e tal, não sei o que. Beleza, aí ele entra nessa loja, aí tem essa atendente que tá completamente, né, descolada e à toa, assim, tal, não sei o que, fazendo, né, coisas ao mesmo tempo e tal, não sei o que, e atendendo ele, beleza. E aí, só que o que eu achei curioso é que não só, né, não é uma daquelas pessoas, tipo, quando você vê uma história nesse sentido, você já pensa que a pessoa que, né, vai ser responsável por aquele artifício que vai mudar o rumo da história, seja alguma coisa assim, um oráculo, uma mulher mística da vida, né, alguma coisa assim, né, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa com poder especial. Não, ali era uma mulher convencional, né, uma loja também convencional, tinha várias coisas, né, tipo, variadas ali e tal. E aí, só que a interação deles foi interessante. Por quê? Porque na hora que ele estava comprando, então, você fez algumas perguntas, e aí as respostas que ela deu, na verdade, é basicamente o spoiler do filme inteiro, né? Só que ao mesmo tempo que ela deu o spoiler, né, ela, tipo assim, voltava atrás e falava assim, não, nada pode acontecer, né? Então, quer dizer, eu achei tão casual, né? A atuação dela ali tão descolada mesmo, né? A atuação dela ali eu achei bem de muito bom gosto, e especialmente como ela encarou esse personagem. E aí realmente tem a parte da transição do filme, que é feita de uma forma muito cuidadosa, né? Porque foi devagar, mas não tão devagar assim. No momento foi tipo abrupta. A situação foi abrupta, só que não começou uma doideira total, mas você percebe a hora que começou, e aí você realmente sente que tudo modificou, né, do filme. Inclusive tem uma edição de som muito criativa, porque assim, novamente, 650 mil de orçamento, então, não sei o que, não tem como ter, né, grandes efeitos sonoros, então não sei o que. Mas o que eles fizeram em termos de edição, né, dos efeitos sonoros ou da trilha sonora, eu achei realmente muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem executado e provavelmente muito bem experimentado. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente, né, fizeram algumas experiências para até chegar nesses resultados, né, que eles chegaram. Muito legal. E aí realmente essa transição foi feita de uma forma, né, bem
bem, eu diria, bem sólida, né? E aí você realmente entra no clima do filme. Eu inteiramente fiquei no clima do filme, realmente me arrependo de não ter visto no cinema, mas enfim, fica para a próxima, ou fica para uma próxima produção deles, né? Que eu realmente estou bem ansioso. E por isso, por enquanto é só, né? Por hoje é só. Novamente, lembrando porque que eu também faço esse canal, não é só para falar, né, de filmes, eu adoro falar de filmes e tal, mas também é para incentivar outras pessoas a criarem seu próprio canal, não é tão difícil assim. E sugerir, né, ver coisas antigas e sugerir, né, também perceber, né, se teve alguma modificação e tal. Também não precisa ser tão coisas antigas, mas enfim, de repente coisas que não tem tanto espaço, né, na divulgação, por baixo orçamento, etc e tal. E de repente você teve a oportunidade de ver, achou interessante, né, cria seu canal, divulgue, converse, debata ou, né, crie teorias, né, por trás das situações, que eu também acho bem divertido, e vamos fazer essa comunidade crescer, que eu acredito que seja não só divertido, mas também a gente acaba falando, né, tangencialmente, né, de outras coisas, e abre, né, nossas perspectivas em diversas outras áreas. E por hoje é só, e até a próxima.